Boa tarde a todos, eu sou a Alexandra, eu faço parte da equipe técnica da Coordenadoria de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis e hoje estou gravando esse vídeo para falarmos um pouquinho sobre o relatório quadrimestral do Farmanet. Todo mês, o programa de tabagismo, as equipes que atuam no programa de tabagismo, elas precisam fazer o relatório de consumo. E algumas vezes por ano, essas mesmas equipes, vocês, precisam preencher o relatório quadrimestral do Farmanet. Nós percebemos que existem algumas dúvidas no preenchimento das respostas do relatório quadrimestral. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo. O objetivo é que seja um vídeo curto para esclarecermos alguns pontos. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou abrir o sistema do Farmanet e nós vamos preenchendo juntos para que não fiquem dúvidas, certo? E junto com isso, eu também vou abrir o relatório do Farmanet no formato que nós enviamos para as equipes, tá bom? Então, esse que vocês estão enxergando aqui é o relatório que a coordenadoria manda para vocês, né? Então, todo mundo já conhece, ele tem as mesmas perguntas que tem o relatório lá no sistema Farmanet, com algumas pequenas mudanças para tornar mais fácil o preenchimento lá no sistema do Farmanet, certo? Então, esse aqui é o que a gente envia para vocês e todo mundo conhece, tá? Agora eu vou mudar a tela, eu vou sumir daqui, mas vocês vão continuar ouvindo minha voz e a gente vai entrar no sistema do Farmanet, tá bom? Então, vamos lá. Peraí, gente, deixa eu entrar também. Então, aqui nós estamos no sistema do Farmanet. A gente vai clicar lá em consumo e vamos entrar, primeiro no relatório de consumo. O que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou preencher da UBS de Bonfim Paulista. Por que eu vou fazer isso? Porque essa unidade, ela foi credenciada há pouco tempo, então ela ainda não está fazendo grupo. Faz pouquíssimo tempo que Bonfim entrou, então eu vou vir aqui e vou zerar, o consumo, porque eles não receberam insumos ainda. Essa unidade, então eu venho aqui zero, tudo. E por que é importante a gente preencher primeiro o relatório de consumo? Para depois a gente ter acesso, certo? Confirmar, ó. E aí a gente vem aqui embaixo. Isso aqui é o que nos interessa. Esse aqui é o formulário de registro de tratamento. É o relatório quadrimestral. Então a gente vai abrir e vamos começar a preencher juntos, tá bom? Vamos lá. A primeira aba do preenchimento é a aba da identificação da unidade de saúde. E essa aba, ela tem o preenchimento automático. Então, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer, que quem está acostumado já sabe, mas tem muitas equipes novas que não sabem, é que não precisa fazer nada aqui e nem aqui. Na verdade, não precisa fazer nada nessa aba inteira, porque esse preenchimento ele é automático, tá? Então, a primeira aba que nós vamos preencher é a aba do tratamento, certo? Então, vamos lá, item por item, tá, gente? Modalidade de tratamento. Aqui, em Ribeirão Preto, as unidades trabalham, na modalidade presencial. Então, a gente vai clicar em presencial e a gente vai passar para a próxima pergunta, que é: qual a situação da unidade em relação ao quadrimestre selecionado? Então, a gente vai dizer, se a unidade não vai atender no próximo quadrimestre, se o programa está em pleno funcionamento, se houve atendimento nas unidades de saúde, ou se é um programa que está reiniciando agora, ou seja, que não houve atendimento no quadrimestre selecionado, mas que já tem equipe, e que já tem uma previsão para que o programa retorne, certo? No nosso caso, a gente vai colocar isso aqui. Esqueçam agora que é Bonfim, a gente vai fazer... É uma unidade fictícia, tá? A nossa unidade está em pleno funcionamento, certo? E aí a gente vai começar a preencher. Esses dados dizem respeito a quê, gente? Aos grupos que foram feitos nesse quadrimestre. Então, vamos lá. Qual o número de pacientes que participaram do tratamento do sexo masculino? Nessa nossa unidade fictícia, foram 8 pacientes do sexo masculino, tá, gente? Qual o número de pacientes que participaram do tratamento do sexo feminino? Do sexo feminino foram 12. Então, a gente tem um total de 20 pacientes que participaram do grupo, certo?
E aí, a gente segue. Isso aqui são os dados desses pacientes. Qual o número de pacientes que participaram do tratamento com idade menor de 18 anos? Nesse nosso grupo, nenhum, tá? Qual o número de pacientes que participaram do tratamento com idade entre 18 e 59 anos? Aqui foram 14, tá? E qual o número de pacientes que participaram do tratamento com idade maior ou igual a 60? Foram 6. Ó, essa conta está fechando. Sempre vai dar 20 pacientes, porque foram os 20 pacientes que começaram o tratamento nesses grupos, tá? E agora, as próximas perguntas são sobre a escolaridade desses pacientes. Então, quantos pacientes com nível de escolaridade fundamental incompleto, depois fundamental completo, ensino médio incompleto, médio completo, superior incompleto, superior completo, pós-graduação incompleta e pós-graduação completa. Então, essa página, tá, do tratamento é isso. Então, a gente preenche, né, com os dados desses pacientes e a gente passa para a próxima aba, que é a aba das doenças. Então, aqui também é sobre esse grupo. A gente vai preenchendo, e aí dentro dessa aba das doenças, a gente percebe que aqui embaixo, né, aparece para nós várias outras abas, que são os tipos de doenças, né, por categorias. Então, desses pacientes, quais que têm algum tipo de câncer? E aí aqui, as perguntas vão descrevendo vários tipos de câncer, e aí a gente vai preenchendo. Quantos, né? Se tem alguém que tem algum tipo de doença no fígado, na faringe, no estômago, e por aí vai. Depois a gente passa para as doenças cardiovasculares, certo? Todas as doenças cardiovasculares a gente vai preenchendo. Depois a terceira abinha aqui é sobre as doenças metabólicas. Qual o número de pacientes com diabetes tipo 1 e qual o número de pacientes com diabetes tipo 2? Uma dúvida que surgiu é a seguinte: pré-diabético é diabético? Não, né, gente? Pré-diabético não tem ainda um diagnóstico de diabetes. Então, esse pré-diabético não vai contar aqui, certo? Depois vem a aba das doenças psiquiátricas, certo? E, por fim, a aba das doenças respiratórias, né? Qual o número de pacientes com asma, com bronquite crônica, né? Com enfisema pulmonar, infecções respiratórias, tuberculose, Covid, né? Internação, Covid domiciliar ou outras doenças. Então, aqui, essa terceira abinha aqui é a aba das doenças. E aí, a gente precisa ir clicando em cada aba para fazer esse preenchimento. Eu não estou preenchendo tudo, eu só estou passando com vocês para esse vídeo não ficar muito longo. Mas agora a gente vai passar para essa aba das práticas integrativas e essa eu vou preencher com vocês, tá bom? Porque essa é a aba que mais gera dúvidas. Então vamos lá. O grupo de tabagismo utiliza algum programa de saúde integrativa? O nosso fictício, sim. Então eu vou clicar que sim. E aí cada unidade tem, né, tem um funcionamento e tem o que oferece. Então, nessa nossa, sim, a gente tem, né, programa de saúde integrativa. E aí aqui ele pergunta, caso afirmativo, descreva qual ou quais. Então, eu vou descrever que nós temos meditação e auriculoterapia, certo? Que é isso que a gente oferece, auriculoterapia, certo, gente? Vamos lá. Número de pacientes que utilizam cigarro, essa pergunta é muito importante. Número de pacientes que utilizam cigarros abaixo de R$5. O que é isso, gente? É a política de preço mínimo. Essa pergunta diz respeito àqueles pacientes que utilizam cigarros que não são regulamentados, que não passam, né, por alguma instância de fiscalização maior. Ou seja, os cigarros que são contrabandeados. Então, nesse nosso grupo, certo? Nós temos 3 pacientes que usam esse tipo de cigarro, tá? Próxima pergunta. Número de pacientes que receberam algum tipo de intervenção ou abordagem, né? Seja breve, mínima, intensiva, a gente precisa preencher aqui. E aí, pessoal, vamos pensar juntos. Se eu tenho um grupo que começou com 20 pacientes, eu tenho que colocar aqui que pelo menos esses 20 pacientes receberam algum tipo de intervenção.
alguma abordagem, mesmo que seja a mínima. E eu posso colocar, inclusive, até mais do que isso, porque eu posso ter feito lá na minha unidade uma abordagem mínima para vários outros pacientes, não só esses que vieram ao grupo. Então, tudo isso conta. Nós temos consciência que não é tão fácil de contabilizar, né, essas pessoas, mas é importante que vocês tenham em mente que pelo menos as pessoas que estão no grupo, elas passaram sim, né? Elas receberam algum tipo de abordagem. Então, aqui no mínimo são 20. Por quê? Porque meu grupo começou com 20 pessoas, mas eu vou colocar mais, porque 23 pessoas, 3 não quiseram ir para o grupo, mas 23 pessoas que passaram nessa nossa unidade, elas foram abordadas, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E aí a próxima pergunta é a seguinte: número de pacientes tabagistas medicados com reposição de terapia de nicotina, adesivo ou goma durante a internação. Essa pergunta, ela gera muitas dúvidas. O que é isso, gente? Essa pergunta, ela está querendo saber o número de pacientes que começaram esse tratamento, que receberam o adesivo ou a goma durante algum tipo de internação. Então, o meu paciente estava lá, ele estava hospitalizado e recebeu esse adesivo de nicotina lá no hospital e depois ele veio para o grupo. Então, é isso que essa pergunta está querendo saber. E no nosso grupo, nós tínhamos um paciente que estava internado, recebeu esses medicamentos e depois ele foi para o grupo, tá? Então, a próxima pergunta é a quantidade de pacientes que participaram da primeira sessão. Lembram comigo que esse nosso grupo tinha 20 pessoas? Mas esse paciente aqui, ó, estava internado. Então, a primeira sessão do grupo começou com 19 pacientes, tá? Esse paciente que estava internado, ele veio para o grupo depois, porque isso pode acontecer. Próxima pergunta: quantidade de pacientes atendidos na primeira consulta de avaliação clínica. Gente, pelo menos os 20 pacientes que estão no grupo passaram pela consulta de avaliação clínica. Por quê? Porque para saber, né, a prescrição dos medicamentos que esse paciente vai receber, ele precisa de uma avaliação clínica. Então, aqui, os 20 passaram por essa consulta. Não pode ser menos que isso, né? E a próxima pergunta é a seguinte: quantidade de pacientes que usaram algum medicamento para tratamento do tabagismo, adesivo, goma e bupropiona. Desse grupo de 20 pacientes, quantos pacientes... Gente, desculpa, eu não estou salvando porque eu não estou preenchendo tudo como eu tenho que preencher, porque senão vai demorar muito. E aí ele sai, tá? Mas vamos lá. Nós estamos aqui, ó. Quantidade de pacientes que usaram algum medicamento para o tratamento do tabagismo, adesivo, goma e bupropiona. O nosso grupo, né, que tinha 20 pessoas, desses 20, deixa eu pensar, gente, vamos pensar. Desses 20 pacientes receberam, começaram o grupo, né, e lá pela segunda sessão eles receberam medicamento ou os adesivos, certo? Quantidade de pacientes que usaram algum medicamento para o tratamento do tabagismo, mas essa pergunta, ela se refere a outros medicamentos, que não esses aqui, tá? Não os do programa, outro tipo. O médico foi lá e prescreveu outro tipo de medicamento. No nosso grupo, 0 pacientes, tá? E quantidade de pacientes que deixaram de fumar sem medicamento. Isso pode acontecer, mas no nosso grupo isso não aconteceu. Então, 0 pacientes deixaram de fumar sem medicamento. E agora, tem uma outra caixinha aqui que pergunta o seguinte: quantidade de pacientes em cessação de tabaco tratados no período. Então, essa pergunta é muito clara. Inclusive, escreve aqui diferente, né? Cessação de tabaco. O que ela está querendo saber? Ela está querendo saber, desse grupo, quem parou de fumar na primeira semana, quem parou com cigarro na segunda semana, quem parou com cigarro na terceira semana, tá? Então, vamos lá. Na primeira semana, a gente teve um paciente que parou de fumar, que já parou completamente de fumar. Só um. Na segunda semana, nós tivemos mais 4 pacientes que pararam com o cigarro, nessa segunda semana do grupo.
tá? Então, isso aqui, ó, não é cumulativo. Aqui foi uma pessoa e aqui foram 4 outras pessoas diferentes, tá? Então, a gente não vai somando. Então, aqui foi uma que parou de fumar e aqui foram 4 que pararam de fumar, certo? E aí, na nossa terceira semana, outros 3 do grupo pararam de fumar. Então, são 8 pacientes que pararam de fumar. Na quarta semana, mais ninguém, certo? Na quinta também não. E por aí vai. E aí nem teria como esse pessoal parar de fumar lá pela sexta semana. Por quê? Porque aqui já são os grupos, já começam os grupos de manutenção, né, gente? Então, não é para a pessoa parar de fumar lá na frente. Ela vai parar de fumar mesmo nas primeiras semanas. Mas, pensem comigo, aqui nós temos um paciente, aqui nós temos 4 e aqui nós temos 3. Isso aqui dá um total de 8 pacientes, certo? Mas o grupo não começou com 20? Cadê as outras 12 pessoas? Vocês que trabalham com grupo sabem muito bem, elas não pararam de fumar ou desistiram, e isso é muito comum nos grupos, certo? Então, desse grupo que começou com 20, né, 8 pessoas pararam de fumar e seguem nos grupos de manutenção, porque é mais ou menos isso o funcionamento dos grupos de tabagismo. Certo, pessoal? E aí a gente, ó, acaba aqui de preencher e no final, a última pergunta é a seguinte: previsão do número de pacientes a serem atendidos no próximo quadrimestre. Então, a minha unidade está em pleno funcionamento, a equipe está completa, está tudo certo, a gente está recebendo insumos, está tudo muito bom, né? Que não é bem a nossa realidade. Mas, nesse grupo fictício está tudo certo, nessa unidade fictícia está tudo certo. Então, previsão do número de pacientes a serem atendidos no próximo quadrimestre, 40. 40, tá, gente? 40 pacientes serão atendidos nessa unidade, porque ela é uma unidade pequena. Vamos pensar assim. E aí, a gente fecha esse relatório lá em cima, grava e envia. E aí, a gente manda o relatório, certo? Deixa eu voltar aqui com vocês. É um relatório simples, algumas perguntas que deixam um pouquinho de dúvida. Eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado, certo? Me coloco à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês têm meu WhatsApp, né? Nós temos o nosso grupo de WhatsApp também, vocês podem entrar em contato. Eu realmente espero que eu tenha sido clara, que eu tenha ajudado. E uma boa semana para vocês, bom preenchimento. Nós estamos chegando agora em maio, né? E está na época de preencher esse relatório. E nós estamos lá na secretaria à disposição de todos vocês, tá bom? Uma boa tarde e uma ótima semana.